Fala, meus amigos, tudo certo? Eu estava aqui navegando tranquilamente pelo Twitter quando me deparo com este post aqui do Glenn Greenwald. Sim, aquele mesmo do Intercept e que saiu no tapa com Augusto Nunes. Lembra dele? Ganhador do Pulitzer por causa, não do tapa, mas sim das denúncias que ele fez no caso Snowden, lembra? Então, ele fez o seguinte tweet. Aqui está um novo relatório sobre como o Departamento de Estado de Biden, a CIA e o Pentágono se envolveram em esforços muito incomuns para moldar a eleição presidencial de 2022 no Brasil e, especificamente, para minar a narrativa de Bolsonaro sobre a integridade e fraude eleitoral. E depois ele compartilha o link da notícia, muito bem elaborada e escrita no Financial Times e assinada pelos jornalistas Michael Stott, Michael Puller e Brian Harris. O link, tanto da reportagem no site do Financial Times, tanto do tweet do Glenn Greenwald, estarão na descrição do vídeo. E se caso você queira vê-la na íntegra, é só você clicar e utilizar, caso não tenha alguma noção de inglês, qualquer tradutor online. Vale muito a pena. Antes que o Alexandre de Moraes me persiga, logo afirmo que eu estou apenas reproduzindo uma reportagem de um conceituado veículo de informação estrangeiro e os tweets de um ganhador do Pulitzer. Então, vai lá encher o saco deles e não o meu. Enfim, lendo a reportagem nós vemos que ela comete alguns erros, até mesmo compreensíveis para uma mídia estrangeira, como por exemplo, alegar que Bolsonaro queria a votação em cédulas de papel ao invés de falar que era comprovante impresso da própria urna eletrônica. Algo semelhante à narrativa que o ministro Barroso se utilizou em uma palestra lá nos Estados Unidos. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que houve a confirmação pessoal de envolvidos diretos de que diversas instituições da administração do presidente Joe Biden nos Estados Unidos participaram ativamente do processo eleitoral brasileiro. Não há qualquer aqui contestação sobre o resultado. Deixa eu repetir, nem na matéria, nem eu aqui estou contestando o resultado. A matéria apenas confirma que as instituições de um Estado estrangeiro participaram de forma ativa para, segundo a administração de Biden, garantir o processo eleitoral no Brasil. Na reportagem vemos que a CIA, o Departamento de Estado americano, os militares americanos, o Pentágono e a própria Casa Branca participaram de forma incomum do processo eleitoral brasileiro, segundo os próprios participantes, fontes e os jornalistas que investigaram isso por quase um ano inteiro. Principalmente por causa da impressão que os Estados Unidos tinham de que Bolsonaro firmara mais os seus compromissos por conta da sua relação pessoal com Donald Trump do que pela longa aliança de cooperação entre os dois países na história. E temiam que a narrativa de que o processo eleitoral brasileiro poderia sofrer da mesma desconfiança que as eleições de 2020 nos Estados Unidos vem sofrendo desde então. Um dos pontos mais interessantes desta reportagem foi a lembrança de que o Departamento de Estado americano emitiu um endosso muito incomum ao sistema de votação brasileiro, dizendo que o sistema eleitoral capaz e testado pelo tempo e as instituições democráticas do Brasil servem de modelo para as nações do hemisfério e todo o mundo. Gozado, porque eles endossaram para os outros aquilo que eles definitivamente já rejeitaram para si mesmos. A reportagem alega que o envolvimento não se deu apenas antes das eleições, mas também depois, porque os Estados Unidos temiam que houvesse qualquer tipo de propensão do ex-presidente Bolsonaro a não aceitar o resultado e planejar um método de permanência no poder, além de tentar influenciar o círculo pessoal de Bolsonaro, contatando, segundo a reportagem, nomes como Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente Mourão, também o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que hoje é governador de São Paulo, também o almirante Flávio Rocha, na tentativa de dissuadir qualquer sentimento de refutação do resultado. É mencionado que as Forças Armadas americanas, que fornecem suprimentos e tecnologia para as Forças Armadas brasileiras, atuaram para que não houvesse qualquer adesão militar a uma ideia contrária ao do resultado das eleições, sob pena de romper qualquer parceria bilateral entre essas duas instituições.
A própria reportagem dá a entender que os Estados Unidos se sentiram desconfortáveis com a postura de Lula, uma vez que eles se envolveram dessa forma e hoje o aceno do petista é justamente para a China e para a Rússia. Será que perceberam que não se confia em bom senso de petista? Glenn Greenwald completa dizendo que não há dúvida. As revistas liberais publicaram manchetes comemorativas como Joe Biden e Bernie Sanders ajudaram Lula a vencer, muito semelhante à celebração da revista Time de como os agentes de Clinton ajudaram Boris Yeltsin a vencer na Rússia. Cara, o Glenn está muito, mas muito longe de ser um conservador de direita, viu? Mas para ele, a reputação que ele tem e os fatos estão acima de qualquer posicionamento político. Aliás, ele até responde uma brasileira que tentou no seu Twitter lacrar em cima dele, dizendo que quanto você quer que a CIA se envolva nas eleições brasileiras? Mais ainda ou isso já está no nível certo? E qual é a sua opinião? O que você acha de tudo isso? Eu confesso que é um tema muito sensível para ser abordado e que a minha opinião poderia gerar sérios problemas, não apenas para mim, mas para esse espaço. Então eu vou me limitar a compartilhar a informação dessas fontes respeitáveis e pedir para que você tire as suas próprias conclusões e que deixe a sua opinião aqui embaixo, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí por favor e dá uma olhada nos outros vídeos do nosso canal. Beleza? Então, até a próxima.